né? Que é o banco, que paga uma pequena quantia de dinheiro ao fundo garantidor de crédito, igual ao prêmio no seguro, para que esse fundo garantidor de crédito, no caso de quebra do banco, né, liquidação ou falência, que é o sinistro, pague uma indenização ao depositante correntista, que atualmente, no caso do Brasil, está limitada a R$70 mil por pessoa. O sétimo mecanismo de proteção dos depositantes correntistas é o direito de restituição do dinheiro no caso de quebra do banco. Isso pode ser previsto na legislação falimentar do país, ou, se não for previsto, é possível que o Poder Judiciário, suprindo a lacuna da lei, cuide de decidir se o depositante correntista, no caso de quebra do banco, será o último a receber, ou se terá direito de restituição daquele dinheiro, né, em virtude da natureza de depósito da operação que ele celebra com o banco. Nós temos notícias de que, na Espanha e na França, os precedentes são no sentido da restituição. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, há muita resistência a essa ideia. No caso do Brasil, nós tivemos o Poder Judiciário Mineiro reconhecendo a restituição. Tivemos o STJ com o voto vencido da ministra Nancy Andrighi, que falará a vocês à noite, entendendo pela inexistência do direito à restituição, e vamos ter certamente um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, através dos ministros Joaquim Barbosa ou do ministro Luiz Fux, porque os dois recursos estão com eles, acerca do tema. Existe um método paliativo de controle da inflação, ou o aumento da moeda escritural, que é a elevação da taxa básica de juros. Nos países em desenvolvimento isso é muito praticado, né? Nós temos inclusive as reuniões do COPOM, do Conselho de Política Monetária, que dizem: nós vamos subir meio ponto na taxa de juros, ou nós vamos descer meio ponto na taxa de juros. Aquela taxa de juros não é a taxa de juros que os bancos praticam quando emprestam dinheiro. Serve apenas como norte, como direção aos bancos na hora que vão cobrar a taxa de juros. Esse método paliativo é absolutamente ineficiente, por uma única razão. Quando nós aumentamos a taxa de juros, quem vai pegar dinheiro emprestado no banco tende a dizer: o empréstimo vai sair muito caro, não vou pegar agora. Mas isso não evita a produção da moeda escritural, né? Não afasta a produção da moeda escritural. E a quantidade de moeda vai aumentando, os bancos vão ter que desovar esse dinheiro em um determinado momento, o fazem com juros baixos, e aí essa grande quantidade de dinheiro faz, novamente, acelerar a produção de moeda escritural e pode propiciar crises como aquelas que nós já vimos. E com um particular, aquele aumento da taxa básica de juros, que nós conhecemos como Selic, toca diretamente às contas públicas dos estados. Os estados que gastam mais do que ganham precisam de dinheiro emprestado. E podem se endividar externamente ou internamente. Podem pegar dinheiro emprestado fora ou podem pegar dinheiro emprestado dentro do país, junto aos bancos brasileiros ou mediante emissão de títulos. Vejam, quanto maior a taxa referencial básica, mais o governo brasileiro vai pagar a título de juros. Menos dinheiro sobra para investimento em educação, saúde, transporte, saneamento básico. Então, vejam só, nós podemos chegar a uma dupla conclusão, e que toca os dois períodos de governos que nós experimentamos, né, de ambos os partidos políticos. O Brasil, neste governo, tem feito uma opção pela redução do endividamento externo. Nós não pegamos dinheiro emprestado mais fora, nós optamos por pegar dinheiro emprestado dentro do país. Ou seja, o endividamento externo brasileiro zerou, o Brasil hoje é credor, e o endividamento interno está elevadíssimo, aumentou. Senhores, não preciso dizer mais nada. O governo brasileiro pega, a nível internacional, dinheiro emprestado a 3%. E ele pega dinheiro emprestado junto aos bancos brasileiros a 12%. Nós temos 9% de diferença.
9% de juros a mais que nós estamos pagando aos bancos brasileiros ao invés de investir naquilo que interessa à população brasileira. E mais do que isso, vamos exercitar um pouco mais o raciocínio. Se nós captamos o dinheiro a 12 dos bancos brasileiros, aportamos esses recursos no BNDES, na Caixa Econômica Federal, e permitimos que esses bancos emprestem dinheiro para iniciativa privada, principalmente para grupos econômicos fortes, escolhidos discricionariamente pela diretoria destes bancos, a 6 ou 7, isso significa que o Estado está pegando a 12 e emprestando a 7. O prejuízo do Estado é de 5%. Nós não estamos falando de milhões, nós estamos falando de bilhões de reais. Por último, para terminar, nós temos aquele mecanismo, o sexto mecanismo, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Funciona da mesma forma que o seguro, não é? Os bancos passam um pouquinho, o Fundo Garantidor de Crédito assambarcou 26 bilhões de reais. Ou seja, o que o Fundo Garantidor de Crédito tem para cobrir a quebra de bancos brasileiros era 26 bilhões de reais no início deste ano. Se todos os bancos brasileiros, ou alguns bancos brasileiros quebrarem, é isso que o Fundo Garantidor de Crédito tem, ou tinha em reserva para indenizar os depositantes correntistas. Sabe o que fizeram? Permitiram que o Fundo Garantidor de Crédito emprestasse. O objeto não é empréstimo. O objeto do fundo é seguro. Seguro dos depositantes correntistas brasileiros. Permitiu que o Fundo Garantidor de Crédito emprestasse cerca de 20% desse dinheiro, pouco menos, ao controlador, à empresa holding do Grupo Silvio Santos, controladora do Banco Pan-Americano. Enfim, uma instituição que pratica seguros deveria se pautar pelas regras das seguradoras. As seguradoras estão sujeitas à fiscalização da SUSEP e à normatização do Conselho Nacional de Seguros Privados. E as seguradoras no Brasil todo, quando recebem dinheiro do seguro de um carro, tem que manter uma quantidade de dinheiro, porque se aquele carro for roubado ou for batido, o dinheiro tem que estar ali, para indenização. A seguradora dos depositantes correntistas pegou esse dinheiro que estava ali para pagar a indenização e consumiu 20% desses recursos, emprestando a uma determinada sociedade. Isso não é atividade, de novo, não é objeto do Fundo Garantidor de Crédito, sem cobrar juros, porque o Silvio Santos é muito simpático, não é? Não ao Banco Pan-Americano, mas a empresa controladora que não é associada ao Fundo Garantidor de Crédito, a empresa controladora que jamais aportou dinheiro ao Fundo Garantidor de Crédito, independente da decretação da falência ou da liquidação do Banco Pan-Americano. Por que os outros podem quebrar e o Pan-Americano não pode? E por último, sem vinculação direta do dinheiro emprestado à holding, a restituição do dinheiro dos depositantes correntistas. No mais absoluto desvio de finalidade. Senhores, isto é apenas um exemplo de que nós precisamos refletir sobre o rumo do direito comercial. O futuro do direito comercial é estudar as operações financeiras, é procurar entender um pouco de economia, é fazer a análise jurídica da economia, porque só assim é que nós vamos nos aperceber o que anda acontecendo no mercado financeiro, o que anda acontecendo na economia, para que possamos tomar as providências ou adotar as medidas necessárias, para que o verdadeiro propósito do dinheiro seja satisfeito, que é proporcionar felicidade, tranquilidade, saúde a todos nós, consumidores. Pergunto a vocês: quando vocês vão aos bancos para fazer um investimento, para depositar o dinheiro no banco, algum gerente diz: eu posso emprestar o seu dinheiro? Algum gerente cuida de informar isso a vocês?
Às vezes nem o gerente sabe disso. Né? Ou seja, onde é que está o princípio básico do consumidor, e a relação é de consumo, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, né? Principalmente naquilo que toca o princípio da informação, né? Do conhecimento por parte dos consumidores. Então, deixo apenas estas reflexões para que você se aperceba da importância disso que é a análise jurídica da economia. Né? Para fazermos, então, aqui na faculdade e ao longo de todo o Brasil, uma reformulação do direito empresarial, para que não fiquemos apenas estudando aquilo que já está mais do que sedimentado, mas possamos também entender aquilo que se faz por trás dos panos, né? Ou aquilo que se faz nas atividades econômicas de uma forma geral, para que nós, aí sim, possamos praticar justiça e direito com muito mais eficiência e mais firmeza. Muito obrigado.